Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu confesso que antes de começar a gravar esse episódio, eu ainda pensei um pouco se eu poderia continuar com esse título que eu uso, né? Essa abertura que eu uso em todo episódio de podcast. Só que eu não consigo me afastar dessa introdução, porque ela se tornou uma marca registrada e as pessoas elas se aproximam muito mais quando uma pessoa que tem 32 anos, sendo psicóloga, abre dessa forma um episódio, né? Dizendo que ela tem 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E quando eu falo amigo, nas aulas de português, né, a gente aprende que amigo a gente generaliza para homem e mulher. E amigas vai sendo só para as meninas. Porque se tiver meninos, se torna amigos. E o engraçado é que as pessoas se aprisionam a essa parte da minha abertura como se eu só tivesse amigos homens. E é muito interessante trazer isso, porque eu preciso falar não só sobre as coisas que eu penso, mas de uma forma mais clara sobre as coisas que você pensa e que talvez te machuque, te traga questionamentos, se baseando só em vida de outras pessoas ou em realidade de outras pessoas. Porque quando eu julgo alguma coisa da minha vida, é ainda sobre a minha vida. Mas quando eu tiro um tempo para julgar uma decisão de outra pessoa sobre a vida dela, alguma coisa tem que estar muito, muito errada na minha vida para que a vida de alguém esteja ganhando o foco. E a gente quase nunca percebe que a gente se atenta muito a detalhes da vida do outro quando em algum momento a gente está abandonando alguma coisa muito nossa. Porque se pensar direito, a nossa vida, ela ocupa muito espaço pra gente. Ou pelo menos deveria. A nossa vida deveria ocupar espaço na nossa vida. A nossa história deveria ocupar espaço na nossa história, sabe? E eu pensei um pouco num tema que eu traria para esse episódio de hoje. E aí, eu tava vendo alguns vídeos, passando o feed ali da rede vizinha e vendo algumas pessoas falando sobre relacionamento, sobre recentemente uma moça ter pintado a unha de clarinho por 5 vezes na espera de um pedido de casamento e mais um monte de outras coisas. E aí, eu fui nos comentários de um vídeo meu, onde uma moça, ela dizia que eu precisava de amigos, já que eu estava trazendo tantos temas para a internet. A minha ação imediata foi respondê-la, mas depois eu parei e falei, eu não preciso disso. Não é imaturidade, já passou de bastante tempo na minha vida, na verdade, a ideia de que é imaturo bloquear as pessoas que querem ter um acesso à tua vida que tu não liberou, que tu não permitiu. E aí eu só bloqueei. E acreditem, pra mim foi algo extraordinário. Falar, meu Deus, eu tô bloqueando uma pessoa. Não faz sentido as informações da minha vida. Ou tipo, beleza, você tá na internet, você posta vídeos pra internet. E as pessoas têm espaço pra ir lá comentar sobre isso tudo. Mas a questão é que eu raramente comento nos vídeos das pessoas, exatamente pela ideia de que elas estão vivendo a própria vida delas e que todas as decisões que elas tomam são baseadas nas suas próprias vivências. Eu não a conheço, eu não moro na casa dessas pessoas, eu não convivo com essas pessoas para que eu tenha uma opinião tão definitiva sobre a vida delas. E voltando para o contexto do casamento que essa moça queria um pedido, me lembrou de tantos outros contextos. Porque assim, quem sou eu a essa altura do campeonato para dizer que você não pode sonhar com alguma coisa? Quem sou eu para dizer que você não deve sonhar com alguma coisa? Ou esperar alguma coisa, já que essa coisa ela é importante para você? E aí eu
desliguei ali, né, do aplicativo ali do celular, parei de passar o feed de vídeos e fui fazer o meu café, tentando pensar num tema para o episódio do podcast de hoje. E aí, enquanto eu estava ali fazendo o meu café, eu pensei em emaranhado de situações da minha vida e eu cheguei na seguinte pergunta, que é o título desse episódio de hoje. Se eu não sonhar, eu faço o quê? Sério, se eu não criar expectativa por alguma coisa, como as pessoas vibram na internet de que você não deve criar expectativa com nada, a gente faz o quê se a gente não criar uma mínima expectativa? Se a gente não sonhar? Se você não sonha em ter um carro, uma casa melhor, ganhar um salário legal, você estuda movido a quê? Você acorda de manhã, pega não sei quantos ônibus pro teu trabalho, ou não sei, talvez você trabalhe de casa. Mas se você não faz, não tem essa movimentação, não tem essas coisas para sonhar, então você faz o quê? Se você não tem nenhum sonho, nenhuma expectativa em nada, você faz o quê? Porque até suas desistências fazem parte de você. Você é um emaranhado, nós somos um emaranhado de coisas que nós fizemos e de coisas que não fizemos. Nós somos um emaranhado de sonhos que se realizaram e de sonhos que não se realizaram. De expectativas colocadas e minimamente conquistadas, digamos assim. E de coisas que a gente minimamente acreditou e realizou. Então, eu fico tentando entender em que momento que você achou super válido não sonhar com alguma coisa. Eu chego à ideia de que se namora para se casar. Caso contrário, você está namorando para quê? Você fica com alguém na ideia de desenvolver algo com essa pessoa. Caso contrário, qual que é a sua expectativa? Banal, coisa boba, uma coisa de um dia? Nem que seja a sua expectativa mínima, você tem que ter uma mínima expectativa, né? E aí eu me volto para um lugar muito mais intimista, que é sonhos. Novamente, sonhos. Eu tô escutando muita gente dizendo que não tem sonhos, que não sonha com nada, que não tem um sonho na vida maior, um objetivo, e eu fico tentando entender porque para grandes coisas serem realizadas, elas primeiro precisam ser geradas por você. As coisas que você minimamente vai viver daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, elas começam a ser geradas em você de algum modo. Então você não tem gerado alguma coisa, isso não é real. Não está gerando algo, não é real. Mas o que tem por trás de você dizer que não tem nenhum tipo de sonho me chama muito a atenção. Não só como pessoa, como terapeuta também. Porque agora eu fico tentando entender. Nossa, falei rápido, né? Porque agora eu fico tentando entender quando foi que decepções, que falas de outras pessoas te fizeram acreditar que você não tem objetivos maiores na vida. Ou que você não tem sonhos, expectativas de vida. Porque isso vai muito mais para perto de relações intimistas e bem próximas mesmo, com pessoas que não tiveram as possibilidades de realizar os teus sonhos e só jogaram as tuas frustrações em você
Ou simplesmente não te deram abertura para que você os contasse, você talvez os reprimiu e reprimiu até que você os esqueceu. A gente sonha, a gente quer ter controle de tudo, porque é humanamente simples e nosso a ideia de sonhar com coisas. Então, enquanto eu lavava ali as coisas e terminava de fazer meu café, eu me perguntei, tá, se eu não sonhar, então eu faço o quê? Eu trabalho a troco de quê? Eu durmo e acordo a troco de quê? E se eu não sonho, por quê? Por que eu não sonho com nada? Por que as expectativas, elas não acontecem? E quando não as tem, por quê? Eu acredito que todo questionamento é válido quando se trata da tua própria vida. E se você não sabe o porquê dessas questões na tua própria vida, deveria tentar exemplificar as coisas. Ou simplesmente entender por que a vida do outro tem sido tão relevante para a tua vida. Enquanto você não sonha, enquanto você... Lógico, as redes sociais elas estão aí para isso, para te fazer não sonhar. Porque parece que tudo vai ficando tão impossível enquanto outras pessoas vivem as suas vidas. A verdade é que as redes sociais te colocam sempre na situação de telespectador de vida de outras pessoas que estão sendo felizes e realizando sonhos que você nem sequer sabia que tinha, ou se tem, meio que frustrou. É complicado, mas as realizações da gente, elas precisam ter sentido pra gente. É você, eu sempre vou morrer de falar isso aqui, mas é você que tem que se interessar pelo que te interessa. Porque de repente, se você não sonha com nada, se a vida acabar agora, você só pagou boleto? Só prestou serviço para outras pessoas? E não fez nenhuma viagem sequer que você queria? E não vivenciou nada que você achava que era interessante, mas que você achava que era muito para você? E minimamente nem se arrisca? Sei lá, eu posso estar falando de sonhos como conhecer as Maldivas, eu posso estar falando de sonhos como comprar um apartamento, e eu posso estar falando de sonhos em como comprar um patinete, comer em algum lugar, tomar um café superfaturado. Sonhos a gente gera, depois a gente realiza. E o significado e os sentidos das coisas tomam proporção à medida que a gente entende que a vida da gente não é só para fazer o que está acontecendo agora, mas para gerar coisas mais para frente, para tudo ganhar um pouco mais de sentido. Pelo menos é nisso que eu acredito. Porque se eu não sonhar, eu faço o quê? Sonhos movimentam a vida da gente. Não é? Pelo menos deveria. Bom, eu espero que você tenha conseguido adentrar esse episódio de hoje do modo que eu queria, porque ele traz uma bagagem extremamente importante sobre o gerar sonhos e se questionar do porquê você não tem sonhado sobre nada. A terapia é um processo lindíssimo, mas caso você ainda não tenha condições de fazer terapia, comece a se questionar dos porquês que os seus sonhos não estão acontecendo ou porque minimamente você não está gerando eles. Porque a nossa vida, ela precisa de coisas que a gente gere a longo prazo para que tudo comece a ter um pouco mais de sentido e de alegria e, claro, de propósito. Então é isso, um beijo, fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Aqui é um lugar super confortável. E a gente vai tomar um cafezinho sempre que necessário. Quero ideias de episódios, então vão lá no meu Instagram, mandem mensagem no meu direct. Oi, Manu, te sigo no Spotify e eu tenho uma ideia de episódio.
Eu vou amar receber a sua sugestão. E é isso. Um beijo. Seja muito bem-vindo para você que está aqui pela primeira vez. E é muito bom te receber de novo para quem já é de casa. Volte sempre. O meu site está lá no meu Instagram. É só entrar, que lá tem todas as informações também sobre atendimento, sobre mentoria e sobre o meu grupo exclusivo para assinantes. Até o nosso próximo encontro. Fique bem, se cuida.